Oi, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade, então, aqui na nossa matéria e a gente vai falar um pouquinho sobre virologia, tá? Virologia é o ramo da biologia, das ciências biológicas que estuda os vírus, tá ok? E aí eu vou começar com a seguinte pergunta: vocês acham que os vírus, eles se enquadram na categoria que a gente coloca como ser vivo? Eu sei que num primeiro momento a resposta mais óbvia seria sim, claro, que os vírus são seres vivos, né? Mas será mesmo? Então, vamos começar pela definição do que é vida, né? Vida, pelo dicionário, né, o significado da palavra é o período de tempo que decorre desde o nascimento até a morte dos seres vivos, né? Ou seja, o período de existência desses seres. E, segundo a teoria celular, que foi criada em 1838, a definição de vida diz que os seres vivos são compostos por células, por isso que a gente chama essa teoria de teoria celular, e que todas as células vêm de uma célula pré-existente, ou seja, uma célula que já existia, que gera uma célula nova, né? Não existe formação de célula de algo inanimado, né? De uma coisa que não é célula. Então, quais são os três princípios dessa teoria? Ó? Todos os organismos vivos são compostos de uma ou mais células, ou seja, para ser considerado ser vivo, tem que ter célula. A célula é a unidade básica de estrutura e organização nos organismos, né? Ou seja, o que compõe seres desde microscópicos de uma célula só ou gigantescos são as células, elas que estruturam um ser vivo. E elas vão surgir de uma célula pré-existente. Então, para a teoria celular, é imprescindível que para algo ser considerado ser vivo, ele tenha célula. Tá? Mas não existe uma definição de vida que seja universalmente aceita por todos os cientistas. Né? Alguns biólogos consideram que entidades que não têm células, como é o exemplo dos vírus, também são organismos vivos. E, portanto, eles discordam do primeiro princípio da teoria celular, que é que os organismos vivos são compostos de uma ou mais células, tá? Então, o que acontece? Os vírus, eles são os únicos organismos que são chamados de acelulares na Terra. Ou seja, eles não são formados por células, tá? Eles são muito simples, muito pequenos, são formados por uma cápsula de proteína que envolve o material genético. Basicamente é isso. E eles são considerados parasitas obrigatórios. O que isso quer dizer? Para ele ter qualquer função, exercer qualquer função, ele tem que estar parasitando uma célula. Tá? Então, eles são parasitas obrigatórios do interior celular. Isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e possessão do controle da maquinaria de reprodução, de autorreprodução celular. Né? Ou seja, as células elas têm lá várias organelas, como a gente viu, que exercem funções, né, e essas funções estão relacionadas com a manutenção e a multiplicação da célula. O que o vírus faz? O vírus invade essa célula e invade de maneira passiva, tá? Ele encaixa lá, pela questão da arquitetura dele, encaixa no receptor da célula e coloca o DNA dele lá dentro. Quando ele coloca o DNA, o RNA, né, o material genético dele dentro da célula, esse material genético vai enganar os sistemas de reprodução dessa célula e começar a fabricar cópias desse vírus. E aí ele vai fabricar várias cópias desse vírus e em determinado momento ele vai causar a morte dessa célula e liberar essas cópias de vírus no organismo. Ou seja, o vírus, ele não tem nenhuma outra função, ele não se reproduz sozinho, ele não gera, não tem nenhum metabolismo, a única função dele é invadir célula para se replicar e depois destruir essa célula. É a única coisa que ele faz, tá? E eles não são constituídos, portanto, por célula, embora eles dependam das células de outros organismos para se multiplicar. E aí a gente tem que responder a nossa questão do início, né? Os seres vivos, os vírus são seres vivos ou não, né? Então, ó, eles não têm nenhuma atividade metabólica quando eles estão fora de uma célula.
hospedeira, né, que está sendo parasitada. Eles não capturam nutrientes, não utilizam energia, não realizam qualquer atividade biosintética, não fazem nada, tá? Eles se reproduzem, mas de uma maneira diferente das células, né? Eles se reproduzem através de um outro organismo formando cópias deles. Como eu expliquei, ó, eles se replicam por meio de uma estratégia completamente diferente. Eles invadem células, o que causa dissociação dos componentes da partícula viral, ou seja, ele se desmembra. Esses componentes interagem com o aparato metabólico da célula hospedeira, né? Eles vão roubar todo o metabolismo ali daquela célula, subvertendo esse metabolismo celular para a produção de mais vírus. Por isso, eles são considerados como partículas infecciosas. Então, em vez da gente chamar ele de ser vivo, e também não é um objeto inanimado, porque ele tem uma função orgânica, mas a gente pode chamar eles de partícula infecciosa. Beleza? Vamos assistir um videozinho agora falando um pouquinho mais sobre os vírus. Hoje vamos aprender sobre os vírus. Você já teve gripe alguma vez? Atchã! Você já se perguntou por que a gente fica gripado? Atchã! A culpa pode ser de um vírus. Você sabe o que são os vírus? Preste atenção que nós vamos contar para você. O que são os vírus? Os vírus são micro-organismos. Isto significa que não podemos vê-los a olho nu. Para isso, precisamos usar um microscópio. Você sabia que os vírus não são seres vivos? Isto é porque eles não realizam a função vital de reprodução por si mesmos, diferente das células. Para poderem realizar a função vital de reprodução, os vírus precisam de um hospedeiro, ou seja, um ser vivo no qual eles possam viver. Quando isso acontece, o hospedeiro é infectado pelo vírus. A partir deste momento, o vírus poderá reproduzir o seu material genético nas células do hospedeiro e vai ser copiado muitas vezes, infectando todo o organismo. Por isso, às vezes são chamados de agentes infecciosos. Estrutura dos vírus. Os vírus são muito simples e se encontram em quase todos os ambientes. A sua estrutura básica é formada por uma camada exterior chamada capsídeo e o material genético que se encontra no interior. O capsídeo é formado por proteínas. E o material genético, que pode ser RNA ou DNA, contém a informação necessária para elaborar e formar a estrutura completa do vírus. Alguns vírus podem ter uma camada adicional em volta deles. Os vírus são transmitidos. Os vírus podem ser transmitidos por diferentes vetores, como os animais, a água, o ar, os alimentos e os objetos. Um vetor é o portador de um vírus, que pode infectar outros organismos. Por exemplo, um mosquito com a sua picada pode propagar o vírus, infectando outro animal. Quando tossimos, os vírus se distribuem pelo ar, transmitindo-se muito facilmente e contagiando os seres vivos que estiverem ao redor. Por isso, é recomendável tapar a boca com o antebraço quando formos tossir. Assim, também evitamos o contato com as nossas mãos. Além disso, podemos prevenir a transmissão do vírus por contato com hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos muito bem e com frequência. Vacinas. Como já tínhamos te contado antes, alguns vírus produzem doenças como a gripe. Por sorte, temos o nosso sistema imunológico, que é o responsável pela defesa contra os vírus. Como método de prevenção, existem as vacinas. As vacinas preparam o nosso sistema imunológico, ensinando-o a reconhecer os vírus. É tipo quando conhecemos uma pessoa nova, ela deixa de ser desconhecida. Assim, sempre que virmos esta pessoa, vamos reconhecê-la. A mesma coisa acontece com as vacinas e o sistema imunológico. A vacina apresenta o vírus para ele e, se em algum momento este vírus aparecer no nosso corpo, o sistema imunológico vai se lembrar e poderá agir. Assim, evitamos ficar doentes. Por outro lado, temos os remédios, que podem aliviar os sintomas, mas não podem nos curar de uma infecção viral. Doenças. Algumas doenças comuns produzidas pelos vírus são a gripe, os resfriados e algumas gastroenterites. Alguns vírus ainda não têm uma vacina para combatê-los, por isso podem chegar a ser mortais. Para resolver este problema, os cientistas do mundo todo trabalham muito para encontrar as vacinas que vão salvar milhões de vidas no futuro.
Existem doenças causadas pelos vírus que não têm mais um efeito tão forte por causa do uso das vacinas, como, por exemplo, o sarampo, a cachumba e a rubéola. No entanto, para a gripe, é recomendável que a população de risco, como as crianças, os idosos e as pessoas com asma, tomem a vacina todos os anos. Muito bem, então a gente viu aí como é que são um resuminho sobre os vírus, né? Agora vamos dar um segmento, a gente vai falar um pouco agora sobre a morfologia dos vírus, né? Como que é a estrutura, como que eles são formados. Beleza? Então, ó, os vírus eles são estruturas muito simples, como a gente falou, não são compostos por célula, né? Vocês lembram que eu falei que a célula tem membrana plasmática, núcleo, organelas. O vírus não tem nada disso, tá? Então ele vai ser um material genético. Esse material genético vai estar boiando num citoplasma, né? Só que em vez de uma membrana, ele vai ter uma capa de proteína chamada capsídeo, tá? E se for um vírus com uma estrutura um pouco mais desenvolvida, por cima desse capsídeo ele vai ter uma outra membrana de gordura e proteína, né, lipoproteica, chamada de envoltório ou envelope, que vai dar o formato para esse vírus, né? Vamos ver aqui alguns, por exemplo, ó. Esse vírus aqui é chamado de vírus do mosaico do tabaco e ele tem um capsídeo num formato arredondado, né? Uma forma de bastão. O tabaco, se vocês já viram, ele é uma planta que é utilizada para fabricação de cigarro, charuto, né? De fumo em geral. E ele pode ser contaminado por esse vírus que causa essa doença chamada mosaico do tabaco. Esse outro aqui é o adenovírus, tá vendo que por fora ele tem um envoltório, um envelope, num formato icosaédrico, né? Ele parece um dado de lados triangulares, né? E em cada vértice dele, cada pontinha, a gente vê saindo como se uma glicoproteína, como se fosse uma lança, um espetinho, né? Esse outro aqui é o vírus influenza, que é o causador da gripe, né? Ou da influenza. Ele é, por dentro, formado por 8 moléculas de RNA, cada um com um capsídeo específico, e cobrindo todos eles tem um envoltório, e esse envoltório ele vai estar cravejado de glicoproteínas para tentar se ligar nas nossas células, né? Principalmente as células das vias aéreas. Já esse outro aqui, ó, é um vírus bacteriófago, né? Então ele é um tipo de vírus que infecta bactérias, e ele é o bacteriófago T4, mais especificamente, né? E aí ele tem um formato bem interessante, ó, que é o quê? Nessa parte de cima dele está o material genético no capsídeo, e em volta ele tem um envelope no mesmo formato do adenovírus, né? Um formato geométrico, e depois aqui embaixo, ó, ele tem toda uma cauda, uma estrutura específica para acoplar na célula e invadir ela. Ele é bem, bem bonitinho esse vírus aqui, né? Aqui, ó, um modelo mais simplificado para a gente visualizar. Então, material genético, capsídeo, e tudo isso aqui em volta é o envelope que dá esse formatinho e as glicoproteínas. Essas glicoproteínas, por exemplo, no coronavírus, elas têm um formato que lembra um formato de coroa. Por isso que ele é chamado de corona, né, que significa coroa em espanhol. Aqui a gente tem alguns outros modelos, né, para exemplificar. Então, aquele icosaédrico que eu falei, tem um icosaédrico com um envelope extra em volta, né, o helicoidal, que é igual do mosaico do tabaco. Esse mais complexo, igual o bacteriófago T4, beleza? Aqui, ó, um modelo desenhado de vários vírus conhecidos nossos, né? Então, HIV, o papiloma, que é o HPV, que causa aí câncer no colo do útero, influenza, que é o da gripe, vírus da raiva, hepatite B, o rotavírus, vírus da herpes simples, o vírus do ebola, que é uma doença
bem fatal, bem mortal. E aí, como que o vírus se reproduz, né? Então, ele tem esse formato aí, e como eu expliquei, ele invade a célula para se reproduzir. Só que ele tem duas formas de reprodução. Essa, que é de invadir a célula para se reproduzir, que é a mais comum, né? E alguns vírus, eles vão ter uma outra forma de reprodução, que é uma forma de reprodução camuflada, tá? Então, o nome dessas formas de reprodução são ciclo lítico e ciclo lisogênico. O ciclo lítico é aquele que eu expliquei. A célula hospedeira, ao final, ela vai ser destruída, vai fazer várias cópias do vírus e no final ela morre. No ciclo lisogênico, o hospedeiro, ele não morre, ele permanece, tá? Como que isso acontece? Então, vou dar uma explicação e depois vou mostrar um vídeo que ilustra bem, fica mais fácil de entender. No ciclo lítico, como aquela explicação que eu dei, ele invade a célula, rouba a maquinaria dela, cria cópias de si mesmo, destrói a célula e se liberta. No lisogênico, ele põe o material genético dele, em vez de iniciar essa destruição, o material genético dele vai se misturar com o material genético da célula, vai se camuflar, e quando a célula fizer mitose para se multiplicar, ele vai se multiplicar junto. Então ele continua ali, ó, escondidinho, latente, camuflado, né? Incubado, como algumas pessoas gostam de falar. E dependendo do vírus, ele pode voltar para o ciclo lítico em determinado momento. Então, por exemplo, a gente tem vírus como o vírus da herpes, né? Ou o vírus varicela. A pessoa se infecta a primeira vez e ela desenvolve uma doença chamada varicela, que é popularmente conhecida como catapora. Depois de algum tempo, quando o corpo começa a atacar esse vírus e destruir as cópias dele, ele entra no ciclo lisogênico, então ele se camufla dentro do material genético da célula e fica lá no nosso corpo até a gente morrer, tá? Só que o que acontece, dependendo de alguns casos, baixa da imunidade ou algumas questões específicas, ele pode sair do ciclo lisogênico e voltar para o ciclo lítico. E aí ele causa de novo uma manifestação clínica, só que dessa vez um pouco mais leve, né? Ou bem mais leve. Que aí não é mais chamada de catapora, é chamada de herpes zoster. É o mesmo vírus, tá? É o mesmo vírus. Só que dessa vez, como já existe uma memória imunológica, enfim, ele causa uma manifestação mais simples, tá? Aí eu vou mostrar o videozinho agora, dando essa explicação e mostrando com desenho que fica mais fácil de entender, tá bom? Ciclo lítico e ciclo lisogênico. Fora de uma célula, os vírus não possuem nenhuma atividade, de forma que os vírus são comumente estudados dentro das células parasitadas. Os vírus podem possuir dois ciclos de vida dentro do seu hospedeiro, chamados de ciclo lítico e ciclo lisogênico. O ciclo lítico consiste na replicação do material genético e na síntese de proteínas virais dentro da célula hospedeira, utilizando a maquinaria da célula parasitada, ou seja, suas enzimas, ribossomos, nucleotídeos, RNA transportador, aminoácidos e o ATP, ou seja, usando toda essa maquinaria na formação de novas cópias virais. O ciclo lítico acarreta a escravização e a morte da célula hospedeira. Alguns vírus possuem apenas o ciclo lítico, por exemplo, diversos tipos de gripe e o vírus com mais estudos, que é o bacteriófago T4, por exemplo. As fases do ciclo lítico são ligação do vírus, penetração do material genético do vírus, síntese de ácidos nucleicos e de proteínas virais, montagem das cópias do vírus e liberação. A etapa de ligação é altamente específica. Os vírus só se ligam à célula parasitada correta. A partícula viral possui externamente uma ou mais proteínas que interagem com os receptores da célula hospedeira. A ligação do vírus à célula hospedeira promove alterações no vírus que culminarão na sua penetração. Para alguns vírus, apenas o material genético e algumas proteínas necessárias entrarão no interior da célula parasitada. Para outros vírus, o vírus inteiro, com seu capsídeo, entra na célula, e isso por endocitose. A multiplicação viral envolve a síntese de novos ácidos nucleicos e de proteína. Todo vírus deve ter uma etapa no seu ciclo,
onde ocorre a produção do RNA mensageiro capaz de ser lido e produzir proteínas virais. Essas proteínas produzidas podem ser tanto as que são necessárias para multiplicar o material genético viral, que geralmente são as primeiras proteínas produzidas, no caso, as DNA polimerases virais, e também podem ser tardias, no caso, proteínas que vão produzir a capa viral, o capsídeo, e as enzimas para a destruição da parede da célula hospedeira. Isso já é mais tardiamente. A montagem ocorre após a produção das proteínas do capsídeo e da replicação do material genético viral. A montagem ocorre de forma aleatória e, devido à natureza arquitetônica das estruturas, a montagem é relativamente rápida. Por fim, enzimas codificadas do próprio material genético viral digerem a membrana plasmática ou parede da célula hospedeira, liberando todos os vírions produzidos durante a infecção. E esses vírions estarão disponíveis para atacar outras células assim que tiverem contato com elas. O ciclo lisogênico consiste na entrada do material genético viral dentro da célula hospedeira e na incorporação desse genoma viral ao genoma da célula hospedeira, de forma que, se a célula se replicar, o material genético viral também será replicado e será transferido para as células filhas. Esse estágio é assintomático, ou seja, não acarreta nenhum sintoma de infecção viral, nenhum sintoma de virulência. O ciclo lisogênico consiste na entrada do material genético viral dentro da célula hospedeira e na incorporação desse genoma viral ao genoma da célula hospedeira, de forma que, se a célula se replicar, o material genético viral também será replicado e será transferido para as células filhas. Alguns vírus possuem o ciclo lisogênico além do ciclo lítico. Exemplo, o bacteriófago lambda, o vírus da herpes e o HIV, por exemplo. Geralmente, em situações de estresse, o vírus da herpes é ativado e deixa o ciclo lisogênico para entrar no ciclo lítico, causando sintomas da herpes, que é o quê? Feridas na região dos lábios e dos órgãos sexuais, o que facilita a sua transmissão para outros hospedeiros. Como curiosidade, algumas bactérias se tornam tóxicas somente após a entrada de um vírus no seu interior e no início do ciclo lisogênico, uma espécie de relação ecológica que pode até ser benéfica para a bactéria. Isso ocorre, por exemplo, com bactérias causadoras da difteria, botulismo e cólera. Elas só ficam virulentas, causando doenças, quando recebem vírus que causam essas virulências e entram no ciclo lisogênico com essas bactérias. Ciclo lítico. Muito bem. Então aí agora a gente tem um esquema, mostrando esses dois ciclos, o ciclo lítico e o lisogênico. Eles podem existir ao mesmo tempo em um único vírus, E agora a gente vai falar um pouquinho das doenças que são causadas por vírus. São várias doenças. Aqui eu coloquei alguns exemplos mais comuns, mais conhecidos. Mas existem vírus que vão se desenvolvendo, sofrendo mutação rotineiramente e podem surgir doenças novas que, inclusive, não são catalogadas, Por isso que é comum, às vezes, a pessoa apresentar alguns sintomas respiratórios, faz teste de Covid, dá negativo, faz teste de influenza, dá negativo. Qual que é o vírus que está causando? Não sei, é algum vírus novo. Ou, às vezes, a pessoa apresenta sintoma de diarreia, vômito, e aí isso pode ser, não comeu nada diferente, pode ser uma questão viral, que inclusive às vezes passa para outras pessoas na residência, e aí o médico chama de virose, porque não sabe qual é o vírus especificamente, o tratamento é mais ou menos parecido, Então a gente tem aqui, o vírus do HIV, que causa AIDS, Não vamos confundir o vírus com a doença, tem pessoas que são portadoras do vírus, mas não desenvolveram a doença. A gente tem o SARS-CoV-2, que é o que causa a Covid-19, o vírus varicela, que causa catapora, cachumba, uma doença causada por vírus, chikungunya, que é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, A própria dengue, o vírus ebola, que eu comentei, a febre amarela também é transmitida pelo Aedes e outros mosquitos, a gripe, que é causada pelo vírus influenza, herpes genital, as hepatites, são virais, o HPV, que é o papiloma,
que pode causar o câncer no colo do útero, a poliomielite, que é a paralisia infantil, né, uma doença que afeta os músculos em crianças, que pode causar sequela para a vida, a raiva, né, que é transmitida pelos mamíferos, o resfriado, a rubéola, o sarampo, que infelizmente tem voltado a circular com força por conta de falta de vacinação, a varíola, que eu já tinha falado para vocês, uma doença que já foi erradicada, né? E o Zika, que também é uma doença transmitida pelo mosquito da dengue, né? Aí agora, só para dar um exemplo, vou mostrar um vídeo para vocês falando sobre a AIDS, né? Então, como eu falei, a AIDS é uma doença que é causada pelo vírus do HIV. HIV é sigla para vírus da imunodeficiência humana, e a doença é síndrome da imunodeficiência adquirida, que na sigla em inglês é AIDS, tá? Então, o que acontece? Essa doença surgiu ali na década de 80 e se disseminou principalmente pela transmissão pela via sexual, tá? Hoje a gente desenvolveu já, a humanidade, várias técnicas para conviver com essa doença. Ela também faz ciclo lítico e ciclo lisogênico, por isso que a gente não consegue eliminar ela do organismo, né? A gente tem mecanismos para tirar ela do ciclo lítico, mas ela fica ali no ciclo lisogênico. Se a pessoa para de fazer o uso dos medicamentos, ela pode voltar para o ciclo lítico, mas quem faz uso dos medicamentos, o acompanhamento correto, muitas vezes vive uma vida, uma rotina bem normal, pode casar, pode ter filho, não transmite a doença, tá? Então, é importante a gente saber um pouco sobre essa doença, que até hoje existe muito estigma, muito preconceito relacionado a ela. Vamos dar uma olhada no vídeo. Mais de 40 milhões de pessoas no mundo sofrem de AIDS, e esse número cresce caminhando a passos largos. Embora seja uma doença de alto risco, pode ser prevenida com a conscientização. Síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, é uma doença do sistema imunológico humano, o qual faz parte do sistema circulatório. Uma visão mais próxima de matéria mostra muitos glóbulos vermelhos e alguns vírus da imunodeficiência humana, HIV. O HIV tem um envelope esférico com muitas projeções de glicoproteína, que ajudam no processo de ligação. Ele apresenta uma bicamada lipoproteica, citoplasma e um núcleo capsídeo. O núcleo consiste em fitas de RNA e enzimas. O HIV é o agente causador da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Quando o HIV se desloca pela corrente sanguínea, entra em contato com células TH auxiliares. Olhando de perto uma célula T auxiliar, vemos que sua superfície tem inúmeros receptores glicoproteicos. Há dois tipos desses receptores, o receptor CD4 e o correceptor ou receptor secundário, chamado receptor CCR5. Os receptores CD4 se fixam às proteínas flexíveis da superfície do HIV e as encaixam no correceptor. Essa ligação leva à fusão do vírus com a membrana e, assim, o vírus infecta a célula TH. Tal infecção faz com que a célula TH fique doente. Dentro da célula TH, o vírus se replica e todos são finalmente liberados. Os vírus amadurecem e se tornam aptos a infectar outras células TH. Essa célula TH doente acaba se desintegrando. Devido à destruição das células TH, que são parte vital do sistema imunológico, a imunidade é seriamente comprometida. Avanços médicos recentes desenvolveram certos inibidores de fusão que ajudam a impedir a disseminação do vírus. Esses inibidores se fixam às proteínas da superfície do HIV e provocam uma alteração em sua conformação e uma perda de flexibilidade. Em razão disso, os receptores CD4 não conseguem alinhar essas proteínas da superfície. Com isso, o vírus não consegue entrar na célula TH. Com isso, o vírus fica impotente, impedindo assim que o HIV cause mais danos. Muito bem.
Eu vou pular essa parte aqui do SARS-CoV-2, porque já ficou desatualizado, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as vacinas. As vacinas, elas estão intimamente ligadas com as doenças causadas por vírus, porque apesar de existirem vacinas também para doenças causadas por bactérias, mas os vírus são os micro-organismos que a gente tem mais vacinas e que são mais fáceis de desenvolver as vacinas, né? Então, o que acontece? A gente tem um sistema do corpo chamado sistema imunológico. E aí, ele é descrito como responsável pela proteção contra agentes químicos, físicos e biológicos que sejam estranhos. Então, toda vez que a gente entra em contato com alguma substância estranha, o corpo ele ativa o sistema imunológico para nos proteger, tá? Então, ela vai ser iniciada por produtos, né? Às vezes produto químico ou uma substância que seja o veneno de algum animal, né? Um escorpião, uma aranha, uma cobra, ou quando entra em contato com bactérias, vírus e fungos ou outros parasitas, tá? E aí a gente tem alguns tipos de imunidade. Então, existe uma imunidade chamada de imunidade inata, que é o quê? São barreiras que o nosso corpo tem para impedir a entrada de patógenos, né? Que são, como são chamados genericamente, esses micro-organismos que causam doenças. Então, nisso entra o fluxo da nossa respiração, o fato da gente ter um fluxo da urina levando para fora do nosso corpo. Então, são vários mecanismos que a gente já nasce com eles para fazer essa barreira. Porém, alguns vírus, algumas bactérias conseguem burlar essas barreiras. E aí entra a imunidade adaptativa, que é o quê? O nosso corpo, toda vez que algum micro-organismo consegue burlar essa barreira, ele vai criar um novo mecanismo de defesa para combater aquele micro-organismo específico, tá? Então, a gente tem um mecanismo de células que estão no nosso sangue, né? São os linfócitos, as células dos glóbulos brancos, que são fabricados pelo nosso corpo, no baço, na medula óssea, e elas aprendem como combater aquele micro-organismo específico. Então, eu entrei em contato com um micro-organismo que começou a se multiplicar no meu corpo, o meu corpo vai mandar algumas células de defesa lá para tentar matar ele, e aí ele vai ver que não está dando certo. O que ele vai fazer? Ele vai criar células que sejam aptas a matar aquele tipo específico. São chamadas comumente de anticorpos, né? Então, são os anticorpos que matam aquele tipo de micro-organismo. Nesse meio tempo, eu vou acabar desenvolvendo sintomas causados por aquele vírus novo, né? Mas depois, quando o corpo conseguir produzir em grande quantidade esses anticorpos para matar esse micro-organismo, ele vai matar o micro-organismo, os sintomas vão embora. Então, é o curso aí natural de uma doença por vírus, né? Dependendo de cada vírus, aí pode ser 5, 10 dias, enfim. Depois que o corpo entrou em contato com esse vírus, aprendeu como é que combate ele cria uma espécie de memória. Então ele se lembra como que mata esse vírus. Toda vez que esse vírus aparecer de novo, ele já sabe o que ele tem que fazer. Já tem aqueles anticorpos prontos. E aí a gente cria uma defesa. Foi a partir disso que surgiu a vacina. Então foi o quê? Olha, eu estou percebendo que funciona assim esse mecanismo. O corpo é provocado, ele recebe então esse micro-organismo, aí ele aprende como matar esse micro-organismo e fica imunizado. Então eu vou criar uma forma de imunizar as pessoas sem elas precisarem ficar doentes, porque a doença é perigosa, a pessoa pode morrer. Então eu vou criar um mecanismo, que aí é a vacina. Esse mecanismo vai provocar o sistema imunológico da pessoa, ele vai produzir os anticorpos, vai ficar imunizado, né, vai criar memória imunológica sem precisar entrar em contato com o micro-organismo. Vamos ver então como que foi isso. Como funcionam as vacinas? A vacina. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume.
Forma de preparar nosso corpo contra infecções. Quando o nosso sistema imune está de Volume máximo. proteção, é um treino para aprender mesmo. Durante a atuação. Como funcionam as vacinas? A vacina é uma forma de preparar nosso corpo contra infecções. Quando o nosso sistema imune está de prontidão, evitamos as doenças. É um treino para aprender mesmo. Durante a atuação da vacina, nosso time de glóbulos brancos aprende a identificar aqueles inimigos imediatamente e a produzir armas próprias para derrotar cada um deles. Mas como isso é possível? Como a maioria dos avanços da ciência, tudo aconteceu com a observação. Antigamente, antes da vacina, as mães perceberam que quando uma criança pegava uma doença, adquiria imunidade permanente a essa doença, ou seja, não pegava mais. Pensaram, então, que forçar esse contágio seria uma boa solução. Assim, era costume colocar uma criança com alguma doença com outras saudáveis para que todas pegassem a doença logo e ficassem protegidas para o resto da vida. Esse costume parece uma boa ideia, mas não é, e pode ser muito perigoso. Mesmo doenças com evolução benigna, como a catapora e o sarampo, têm raros casos de complicação que podem levar a graves sequelas e até a morte. A ciência precisava desenvolver uma maneira mais segura de ensinar o corpo a se defender sem permitir o desenvolvimento da doença e nem de suas complicações. A solução veio em 1796. Nesse ano, a varíola assolava a Europa, levando a mais de 400 mil mortes. No interior da Inglaterra, acreditava-se nessa época que as pessoas que ordenhavam as vaquinhas estavam protegidas da varíola. O médico, Dr. Edward Jenner, resolveu acreditar na observação das pessoas e decidiu checar se essa crença funcionava. Percebeu, então, que a vaca tinha uma versão da varíola bem mais fraca, que não matava, mas que proporcionava imunidade. A imunidade tão desejada. Estava criada a vacina. Em homenagem às vaquinhas, ficou o nome do latim vacina, da vaca. Milhões de mortes foram evitadas e a varíola humana foi extinta. Depois do sucesso da vacina do Dr. Jenner, vários pesquisadores foram desenvolvendo outras formas de induzir a imunidade sem causar a doença, e várias vacinas foram sendo inventadas. Vírus enfraquecidos, atenuados, fragmentos de bactérias e até proteínas específicas são utilizadas para estimular nosso sistema imune a ficar preparado para infecções. O calendário de vacinas tem como objetivo proporcionar a maior proteção para cada pessoa, levando em conta a idade, o sexo e os riscos de cada um. O principal, que tem um monte de médicos, enfermeiros, biólogos e microbiologistas trabalhando para desenvolver e produzir vacinas cada vez mais seguras e eficientes para nos permitir viver mais e melhor. Siga seu calendário de vacinas, mantenha em dia sua carteirinha. Muito melhor vacinar do que remediar. Muito bem, então a gente viu aí como que foi que aconteceu o desenvolvimento das vacinas, né? Então, a vacina é uma substância que vai ser produzida e aplicada para que o sistema imunológico tenha uma resposta de proteção contra um agente patógeno, né, agente causador de doença, sem precisar entrar em contato. São seguras, causam poucas reações adversas, geralmente leves e de curta duração, e que são muito menos agressivas, né, muito menos perigosas do que, por exemplo, pegar a doença que a gente está prevenindo, tá? Então, elas vão desenvolver a chamada memória imunológica com a introdução do patógeno, né, do vírus ou da bactéria que vai estar morto ou enfraquecido, ou às vezes pode ser só um derivado, um pedaço desse vírus, né? Depende do tipo de desenvolvimento de vacina, tá? Então, às vezes é só um fragmento do vírus já é o suficiente para causar a resposta imunológica. E existe uma diferença da vacina para o soro. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que são picadas de cobra, ou quando a pessoa recebe mordida de cachorro, tem que tomar um soro da raiva. O que é o soro? A vacina, ela vai estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos, não é isso?
Só que, em alguns casos, não dá tempo de esperar o nosso sistema imunológico fazer essa produção. Leva alguns dias, às vezes mais de um mês. Se a pessoa não for tratada nesse meio tempo, ela pode morrer. Então, o que é feito? A gente pega uma quantidade pequena desse veneno, aplica num outro animal de grande porte, cavalo, boi. Esse animal vai produzir anticorpos para matar aquele vírus, e aí a gente retira os anticorpos desse animal para aplicar na pessoa. Isso é o soro. Qual que é a diferença? O soro ele age rápido, né? Na hora que ele é aplicado, ele já começa a combater o vírus, só que ele não estimula a memória imunológica, ou seja, a pessoa não vai ficar imunizada usando aquele soro. Ela fica imunizada na vacina, mas no caso do soro, não. Tá? Então, essa aí que é a diferença. Bom, chegamos então ao final. Espero que vocês tenham curtido e aí a gente continua na próxima aula. Obrigadão, valeu.